O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente ao nosso redor, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera as nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou da nossa vida futura. Modelamos a nossa alma e o nosso corpo com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que se visa. A chama interior aviva-se ou obscurece-se. Não existe um assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes, a sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, constrói ou destrói as instituições como os impérios, os caráteres como as consciências. O homem só é grande e só tem valor pelo seu pensamento. E é por ele que as suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. A gente vê ele agir no fenômeno espírita que facilita ou dificulta seu papel nas sessões de experimentação, que é sempre considerável. A telepatia também demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se e influenciar-se a todas as distâncias. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para comunicarem entre si através das imensidades siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou do mundo invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor a sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso corpo os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as nossas tendências. Uma obra muitas vezes inconsciente elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. E em seu íntimo o diamante purifica-se ou perde o seu brilho. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos que são novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade que são eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem fim. Se, ao contrário, o nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que se criam vão se sucedendo, vão se acumulando em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo.
Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, com vontade e persistência. Mas, quase sempre, os nossos pensamentos passam constantemente de um ponto a outro. Pensamos em diversos assuntos ao mesmo tempo. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso criam um invólucro povoado das mais estranhas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem, num caos que é perpétuo. E o combate incessante da paixão e do dever em que, quase sempre, a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim que deve ser nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque, se uns são bons, os outros também o serão, igualmente. E todo o nosso procedimento irá se achar regulado por uma concatenação harmônica, ao passo que, se os nossos atos são bons e os nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós o foco fora de propósito, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, irão derramar-se fatalmente sobre a nossa vida. Às vezes observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos e as nossas ações de certas pessoas, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar da sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes não existe mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Os atos dessas pessoas resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Mas as suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, irão se traduzir em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se consideram as coisas de uma visão maior de sua evolução, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós.